E é o seguinte, aqui, ó, está Sistema Nacional de Trânsito. As três letrinhas, ó, SNT. Sistema é o conjunto dos órgãos, é o conjunto. Nacional, porque engloba ali os órgãos do Brasil inteiro, tá? Os órgãos municipais, estaduais, federais, todos estão dentro desse SNT aqui, Sistema Nacional de Trânsito. Aqui nessa ilustração, eu tentei, né, representar de forma figurativa, forma figurada, como é que funciona esse sistema. Ó, esse SNT aqui, que é o conjunto, olha, o conjunto, ele engloba todos os órgãos de trânsito. Óbvio que não couberam todos aqui, então eu coloquei alguns para representar, tá? Aí vem a Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, vem o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, a PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, o DER, que é o Departamento de Estradas e Rodagem, que é um órgão estadual rodoviário. Enfim, nós vamos falar de cada um deles, qual que é a posição deles dentro do Sistema Nacional de Trânsito, qual que é a abrangência deles, se é municipal, estadual, federal ou distrital, e quais as competências, enfatizando aquelas principais, porque são as que são cobradas em prova. Quer ver um exemplo? Se na sua prova perguntar assim, qual o órgão responsável pelo registro dos condutores habilitados? Se cair assim na prova, ainda está de bom tamanho, falando qual o órgão responsável pelo registro dos condutores habilitados. Por que eu falo que está de bom tamanho? Porque normalmente na prova eles complicam, eles colocam assim, qual o órgão responsável pelo RENACH? RENACH, R-E-N-A-C-H, RENACH. Aí, se você não souber o que é RENACH, complicou ainda mais, né? Registro Nacional de Condutores Habilitados, né? Só que eu facilitei aqui na pergunta, ó, qual o órgão responsável pelo registro dos condutores habilitados? Você tem que saber qual o órgão. É desse jeito que cai na prova. Então, são tantos órgãos, são tantas funções, tantas atribuições, a gente precisa conhecer algumas mais comuns, aquelas que têm caído em prova, aquelas que o Detran gosta de perguntar em prova. Eu também não preciso decorar todas as funções e atribuições de todos os órgãos, né? Mas vamos lá. Show! Mudei aqui, deixa eu jogar a tela grande de novo para vocês. Mudei aqui, beleza. Então tá aqui, acompanha comigo, ó. Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de todos os órgãos e entidades, pode ser órgão, pode ser entidade, de trânsito da União. União é o quê? Nacional, né? Quando fala União, é nacional, é federal. Dos estados, aí cada estado tem o seu. Do Distrito Federal, porque Brasília não é um estado, e lá, né, o Distrito Federal é uma unidade federativa, então precisa do órgão dele. E também dos municípios. O Brasil tem aí 5.700 municípios, cada município tem o seu órgão municipal também. Ok? Então, junta todos esses órgãos e entidades aqui, seja da União, dos estados, dos municípios, de onde for, junta todos, que formam um conjunto de órgãos. Como é que chama esse conjunto de órgãos? Pergunta lá na sua prova. Chama-se SNT, Sistema Nacional de Trânsito. É só relacionar essa palavrinha sistema com conjunto. O que é o sistema mesmo? O sistema é o conjunto. Vamos lá. Conjunto, aqui para nós, é conhecido como sistema. Sistema. Pegaram aí? Anotado? Beleza, então. Conjunto é o sistema. Então, Sistema Nacional, que pega todos os órgãos do Brasil inteiro, de trânsito. Beleza? Vamos lá. O SNT tem por finalidade o exercício das atividades de... Então, aqui é um resumo, um resumão, na verdade, de quais são as atribuições, quais são as competências, qual é a finalidade do Sistema Nacional de Trânsito. Vamos ver o que ele faz? Planejamento, então ele tem a função de planejar. Administração, então é a função também de administrar. Normatização, tem a função de normatizar, criar normas. Registro de veículos, tem a função de registrar os veículos.
Formação... só um momento, olha. Aqui apareceu registro de veículos, mas não apareceu registro de condutores. E tem, tá? Dentro dos condutores. Da mesma forma que tem registro de veículos, por meio do Renavan, tem também o registro de condutores, que é o RENACH. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Formação e habilitação de condutores, sim, são os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, um deles, né, que cuida aqui de formar e habilitar condutores. Fiscalização, então fiscalizam também, né? Aplicam penalidades, tá? Desobedeceu, eles vão fiscalizar, pegou fazendo coisa errada, vão penalizar também. E julgamento de recursos, eles julgam os recursos, quando alguém foi penalizado, ele precisa recorrer, se defender, então tem os órgãos também julgadores. Beleza, peguem aí, ó, planejamento, administração, normatização, registro de veículos e condutores, formação e habilitação de condutores, fiscalização do trânsito, aplicação de penalidades e julgamento dos recursos. Como é que tá até aí? Brabo, né? Olha, vou falar uma coisa para vocês. Vou dar uma pausa aqui na explicação, já volto com a próxima tela aqui, explicando um pouco mais, de forma mais ampla e organizada, esses órgãos. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, o aprendizado, ele vem em fases. Então, preste atenção. A primeira vez que você ver, ouvir, tiver contato com qualquer conteúdo, não é só aqui no cursinho de legislação, não. Qualquer coisa na sua vida que você for aprender. A primeira vez que você tiver contato com aquilo, você possivelmente vai ficar um pouco perdido. Possivelmente. Obviamente que tem coisas que não são tão complexas, são coisas mais fáceis de captar, de entender, então você não vai ficar perdido. Mas quando é um conteúdo um pouco mais complexo, que na maioria das vezes acontece, estou falando de conteúdo de coisas que você nunca viu, coisa que você nunca viu, você nunca teve contato com aquilo, vai ter o primeiro contato, a primeira vez a gente estranha mesmo, a gente fica um peixe fora d'água. A primeira vez que você está vendo. A segunda vez que você vir aquilo, então presta atenção, você vai assistir essa aula aqui a primeira vez, tranquilo, não preocupe se você está entendendo ou se não está entendendo, não. Assista a aula, tente prestar o máximo de atenção para você captar o máximo que você puder. Mas o que você puder, o que você não puder, beleza. Acabou a aula, conseguiu captar lá 5%? Tá bom, 5%, você não sabia nada, agora já sabe 5%. Mas aí não vou nem dizer para você fazer hoje, não. Hoje, pegar e assistir a aula de novo? Não, não, não. Amanhã você assiste essa aula de novo. Você vai ver que as coisas já vão começar a clarear, já vão ficar um pouco mais compreensíveis. Vai entender totalmente? 100%? Ainda não. Vamos supor que você, da segunda vez você consiga pegar aí uns 30%. Já melhorou. Aí você dá ali uns 2 dias, né? Uns 2, 3 dias de intervalo e assiste de novo essa aula. Eu tenho certeza que da terceira vez que você assistir, você já vai estar dominando pelo menos a metade, pelo menos, falando por baixo, no mínimo, a metade daquilo que já foi ensinado. A partir da terceira aula, né, após a terceira vez que você assistir aquele conteúdo ali, eu recomendo que você comece a perguntar para o professor, eu assisti 3 vezes o conteúdo, esse ponto aqui especificamente eu ainda não entendi. E o que acontece? Quando você assiste 3 vezes, você já tem capacidade, inclusive, de elaborar uma dúvida. Quem vê a primeira vez e ele quer perguntar alguma coisa, na maioria das vezes ele pergunta pelos cotovelos. Ele não sabe nem o que está perguntando. Na verdade, ele não sabe nem qual é a dúvida dele. Porque ele ainda não absorveu aquilo de maneira que ele consiga elaborar uma dúvida. Certo? Então, presta atenção. Primeira vez que você vai ver isso aqui hoje, agora. Amanhã você vai ver pela segunda vez. Depois, no quarto dia, você espera ali, amanhã é o quê? Sexta, sábado, domingo, você assiste de novo. Você já vai estar dominando aí no mínimo 50%. Aí, você vai perguntar aquilo que você ainda não conseguiu captar. Beleza, tirou suas dúvidas, captou. Agora você vai memorizar. Para memorizar, tem que rever. Uma das técnicas que eu uso para memorizar as coisas é lendo o resumo. Tem resumo dessa aula? Tem, lá no curso, né? No curso onde vocês estão matriculados. Na primeira aula de cada módulo, se você rolar a tela ali um pouquinho, debaixo da telinha onde fica o vídeo, tem uma nuvenzinha com a setinha apontando para baixo. Se você clicar naquilo ali, você vai fazer o download, ou seja, você vai baixar
um resumo em PDF, que você pode baixar aí no seu celular, onde você quiser, para você ler aquilo depois, de forma descompromissada. Só o fato de você ler, passar os olhos naquilo que está ali, é um resumo, são tópicos, já vai trazer à tona, vai trazer à sua mente tudo que você viu na aula. Então, com aquilo ali, você consegue revisar e consegue ir fixando, memorizando. A terceira fase do aprendizado é saber interpretar aquilo numa questão de prova. Você já aprendeu, já guardou na cachola aqui, já memorizou, mas na hora que vê aquilo numa questão, não consegue pegar o rebolejo do negócio. Aí sim, você vai treinar simulados com questões relacionadas àquele conteúdo. Aí para treinar bastante. Não se preocupe com a nota que você está tirando. Não. Eu fiz um simulado, tinha 30 questões, acertei só 10, errei 20. Não se preocupe com isso. Ali você está apenas se inteirando com as questões para você aprender, familiarizar como é que se relaciona com aquelas questões. E no decorrer do curso, obviamente, eu dou muitas dicas de como resolver questões, como achar as armadilhas na questão, como usar ali macetes, técnicas para facilitar a sua interpretação e a resposta daquelas questões. Se o Detran vem de covardia e coloca armadilha, eu mostro a armadilha e ainda te ensino um macete, um antídoto para você acertar aquela questão mais facilmente. Então, são fases de aprendizado. Não se assuste se você está tendo o primeiro contato com esse conteúdo. Não se assuste se é a primeira vez que você está vendo lá na aula de mecânica aquele conteúdo. Não se assuste se é a primeira vez que você está vendo lá na aula de meio ambiente e cidadania aquele conteúdo. Faça o que eu estou te dizendo. Primeira, segunda, terceira vez, pergunta para o professor, depois pega o resumo, leia. Ou se você não gosta de ler, se você não tem uma boa absorção lendo, assista o vídeo mais vezes, 5, 6 vezes. Igual eu já vi gente dizendo aqui que 6 vezes ele consegue decorar tudo. Realmente. Se você assistir qualquer conteúdo 5 vezes, a sua mente já vai guardar aí no mínimo 80%. Isso já é mais do que suficiente para você acertar as questões lá. Tá bom? Então, mostrei aqui para vocês essa parte do inicial, preliminar aqui, do Sistema Nacional de Trânsito com as suas competências. Precisa decorar isso aqui, professor? Precisa decorar essas competências? Lembra do que eu falei? Não se preocupe em decorar. Assista 1, 2, 3 vezes. Depois vai lendo os resumos ou revendo a aula, que a sua mente automaticamente ela vai memorizar o que você precisa, o que é necessário. Não se preocupe em decorar, não, tá?